paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Amo debaixo do cuidado e da misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Olha só. Vamos ler aqui hoje, João 3, 16 e 17. O que eu quero trazer para nós está em Lucas 24, 13, tá? E vamos dessas três partes aqui, tá? Primeiro, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? Qual é o projeto? Deus amou o mundo. Deus nos amou, nos ama. Amou porque já cumpriu, né, com Jesus, mas Deus continua nos amando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está falando isso? Jesus, o Filho de Deus. Presta bem atenção. Irmão, o que eu preciso entender sobre este amor de entrega? Às vezes a gente tá misturando as coisas. Por quê? Você pensa que é o coraçãozinho, né? Nós pensamos que é o coraçãozinho, né? Aquela coisa toda, faz lá um coraçãozinho bonito, o rapaz novinho, a moça novinha, tá lá aquele sentimento, né? Gosta um do outro e é o amor, e depois, mais tarde, depois que casa, vai entender o que é realmente amor, o que realmente se refere a amor. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção, esse amor aqui é um amor de entrega. Eu preciso entender que ele sacrificou, Deus sacrificou Jesus lá na cruz do Calvário para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entra nesse contexto em nome de Jesus, para que você entenda que ele pagou um alto preço para nos salvar. Jesus pagou um alto preço. Ele entrou diretamente no projeto, naquilo que Deus tem, e ele pagou um alto preço para nos salvar. Diante de cada situação, eu não posso desanimar. Não tem como desanimar. Você já imaginou alguém? Presta atenção. Vou falar uma coisa bem simplesinha mesmo. Você tá, e pode ser simples, como também pode ser grande, mas olha só, você está precisando de um emprego. Aí alguém tem tem um nome. Eu não vou falar o dono da empresa, o gerente lá dentro da empresa, ou até mesmo um amigo seu, um amigo. Aí aquele amigo, ele pega e fala assim, ó, eu tenho uma pessoa para trabalhar aqui. E essa pessoa, ela trabalha, ó, é uma boa pessoa, não vai te dar trabalho. A pessoa conhece você? Não, não conhece. Ela conhece você? Não, ela não. A que está ouvindo, o chefe lá, não conhece. Mas aquela pessoa entregou o nome dela por você. Lá naquele lugar. Estou falando uma coisa simples para nós ter um entendimento. Irmão, Deus entregou o filho dele por mim e por você, para pagar um alto preço da salvação da nossa alma, porque veio lá o pecado de Adão e as coisas vai andando e o povo nunca muda e Deus mandou o dilúvio e tal, e o povo mesmo assim continuou, nasceu, veio aquele povo depois e nada de querer consertar e a coisa bagunçando mais ainda. Aí ele falou, não, peraí, eu vou enviar o meu filho. Irmão,
Em nome de Jesus, entenda que Ele pagou um alto preço por você. Em nome de Jesus, encare as coisas debaixo da graça de Deus, porque nós vamos viver a salvação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Continue caminhando, não desista. Deus é fiel para nos dar a vitória. Ele veio para nos salvar. Irmão, é claro que tem, irmã, é claro que tem um monte de coisa da nossa vida que nós não vamos viver. Para com essa coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Aí eu tô lá com um sonho maluco, uma coisa doida. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Isso quer dizer o que também? Que eu vou andar esfolado pelo Satanás? Não, pereceria sem dúvida se não vesse o bem do Senhor na terra do vivente. O bem, a manifestação de Deus, a bondade de Deus, então nós vamos ver também. Agora, o que eu preciso entender? Continua caminhando, viva a salvação de Deus nessa área da sua vida aí, em nome de Jesus. Ah, para com isso, se anima aí. Ou alguém que pagou um preço por mim, por você. Já viu uma pessoa que indica outra? O que ela está fazendo? Como se fosse essa parte do emprego aqui que eu estou falando. Ela vai lá e chama fulano para trabalhar para você, para fazer esse serviço aí, que esse que faz esse tipo de serviço aí, ele é uma boa pessoa. A pessoa deu um nome por mim, por você. Deus deu um nome lá, ó. Ele pegou a cédula que era contrária, que estava na mão do Satanás para nos salvar. E aí, eu e você vamos ficar. Não, Deus veio nos salvar. Então põe isso na tua cabeça, querido, em nome de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus quer me condenar? Deus quer me condenar? É claro que não. As minhas atitudes trazem consequências catastróficas muitas vezes e outras trazem consequências boas também. Tem esse lado. Mas o que eu preciso entender? Querido, em nome de Jesus, Ele não quer me condenar, Ele quer me salvar. Então, se você perguntar, Deus, o Senhor quer salvar eu nessa área aqui? Claro que Ele quer. Agora, tem coisa que eu não vou conseguir. Presta atenção. O Davi, o que aconteceu com o Davi? Deus perdoou ele, não perdoou das atitudes que ele teve? Dava para voltar para trás? Dava para ele não ter ido lá e saído com a Betseba? Dava para ele ter ido lá e não ter matado Urias? Dava? Não dava mais. Tem coisa que não vai voltar mais. Mas eu preciso me alegrar com a alegria da salvação e viver cada dia feliz, alegre, porque Ele resolveu me salvar e nos amou, salvar o mundo. Continua aqui comigo, esse é o primeiro trecho. Continua aqui no Lucas 24:13. E naquele mesmo dia, isso daqui é no final, depois da ressurreição de Jesus. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se ambos dele e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmão, presta atenção. No final desse capítulo aqui, lá no versículo 49, vai falar para eles ficarem em Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos, esses dois aqui, um deles é o Cleopas. Eles não andavam tão próximo de Jesus. Qual o motivo que os olhos deles não enxergaram diretamente que era Jesus? Eu não sei. Se era porque Jesus estava com o corpo glorificado, enfim. Mas eu não sei qual o significado, mas depois os olhos vão abrir. Deixa eu te falar, Jesus vai no caminho. A gente está indo para Emaús, não é para ir para Emaús. Depois, lá no versículo 49, ele vai falar: fica em Jerusalém. Meu irmão, em nome de Jesus, ele veio confirmar. A palavra vai aquecer no meu e no seu coração. Nós estamos andando, estamos indo para Emaús. É para ficar em Emaús? Não! Não é para ficar lá em Jerusalém, vamos voltar para Jerusalém. Deus nos livra de ficar a palavra vai aquecer. Isso quer dizer o quê? Que Ele está nos salvando no nosso caminho, naquilo que nós estamos fazendo. Então,
Eu já estou no versículo 25 agora. Aí, né, não reconhecemos, eles não viram que era Jesus, presta atenção. Então lhe admoestou Jesus, tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declaravam a vós. Irmão, creia na palavra, segura a palavra, porque a palavra vai nos fazer caminhar, é a palavra de Deus que nos dá direção. O que eu vou entender? Jesus veio me salvar, eu vou segurar a palavra que ele diz, que eu sou mais que vencedor, que ele veio me salvar, dar uma vida de qualidade. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele veio dar uma vida com qualidade, e nós vamos viver aquilo que ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Então lhe admoestou, ó tolo de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Creia na palavra profética em nome de Jesus. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Irmão, presta bem atenção, estou pegando os versículos-chave aqui da mensagem de hoje. O que é que eu preciso entender? Jesus está com eles no caminho, eles estão indo para Emaús. Jesus encosta perto deles. Os olhos deles não foram abertos para entender que aquilo é Jesus, que ele é Jesus, quem está do nosso lado é Jesus. Presta atenção. Aí eles convidam Jesus para entrar na casa, ó. E aconteceu que quando, ó, fica conosco e tal, irmão, presta atenção. Jesus vai falar comigo e com você de uma maneira que nós entendamos, em nome de Jesus, mas eu preciso entender que a palavra dele, a direção dele vai queimar no nosso coração, ó. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graça e partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Agora, versículo 32. E questionaram entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunido os 11 e outros seguidores com ele. Estava todo mundo reunido lá, meu irmão. Sabe o que eu preciso entender? A palavra de Jesus, a direção de Jesus vai queimar no teu coração. Em nome de Jesus, vai gerar uma força extraordinária. Você andou 12 quilômetros, não foi isso que ele fala no começo? Que era 12 quilômetros de Jerusalém? O que eles fizeram? Ó, voltou para trás 12 quilômetros e ficou lá reunido. Aí lá no versículo 49 vai falar que são revestidos de poder e tal. Deixa eu te falar, Jesus vem conosco no caminho para nos dar direção. A palavra vai arder no nosso coração, e quando nós nos alimentamos daquilo que Deus tem para nós, os nossos olhos se abrem e nós enxergamos a manifestação de Deus, em nome de Jesus. Fecha aqui, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecer, porque habita convosco e estará com vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixa eu te falar, o Espírito Santo está conosco. Deixa o seu coração, escuta essa palavra aí, em nome de Jesus, e o teu coração vai queimar. O que nós precisamos entender? Ele veio nos salvar, pagou um alto preço pela nossa vida, e nós vamos viver uma vida alegre, abençoada. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter tribulação, vai ter. Não estou profetizando, é que tem mesmo. E nós precisamos entender que nós estamos num mundo que essas coisas têm e acontecem. Agora o que eu preciso entender é, vou viver a salvação dele. Enquanto eu estou no caminho, ele vai estar conosco em nome de Jesus, nos dando direção. E a palavra de Jesus vai arder no nosso coração e nós vamos saber que é ele. E no momento que nós alimentamos daquilo que ele tem para nós, da tua palavra, os nossos olhos vão se abrir e nós precisamos da palavra dele. O que eu preciso entender? Deixa o Espírito Santo te conduzir e em nome de Jesus, viva a promessa do Espírito Santo na nossa vida. Ô meu irmão, você já aprendeu que o Espírito Santo te ensina todas as coisas. Você aprendeu que
Quando você chegou a conhecer os caminhos do Senhor, você não aprendeu lá uma coisinha simples? É claro que ele vai te ensinar agora uma coisa grande. Olha, por exemplo, quem tem lá um filho de 12 anos, quando ele era pequenininho, ele estava aprendendo a gatinhar, não era engraçadinho? Agora ele está aprendendo outra coisa, eu vou ensinar outra coisa para ele. Querido, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te ensinar outra coisa. Ele está conosco todos os dias. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, pela tua presença e a tua graça em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus maravilhoso, enche-nos da tua presença, Senhor. E eu peço, Pai, abre os nossos olhos espirituais com o alimento que o Senhor tem para a nossa vida e em nome de Jesus nos cobre com o teu poder e a tua graça. Nos enche da tua unção, Senhor, e da tua misericórdia em nome de Jesus. Estende as tuas mãos sobre nós nesta hora, Pai, e quebra toda a voz do diabo, toda a situação das trevas, situação contrária, seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Nos enche da tua unção, nos enche do teu poder e nos fortalece em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço nesta hora, Pai, alcança cada um que está comigo. Faz o meu irmão, a minha irmã sentir o teu amor nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, a tua palavra nos enche, Pai, mas a tua presença, Pai, gera algo extraordinário na nossa vida, Pai. Jesus, enche o meu irmão, a minha irmã, enche a minha vida da tua presença nesta hora. Em nome de Jesus, faz o nosso coração arder, o fogo queimar em nós, Pai, e nos enche do teu poder, a tua graça, o teu poder, Deus, que nos dá a capacidade de viver a salvação do Senhor em cada área da nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.